Fala galera do terceiro ano. Galerinha, a gente vai continuar hoje o nosso estudo sobre reações orgânicas, tá certo? A gente já viu substituição em aromáticos e alcanos, agora a gente vai ver reações de adição em alcenos. Gente, esse assunto aqui, ele não é muito explorado no Enem não. A última vez que caiu foi em 2013 e quando cai é alguma coisa relacionada sobre a regra de Markovnikov ou efeito dos peróxidos, que a gente chama de regra de Karash, tá certo? Então vou ativar a câmerazinha aqui para a gente começar. É muito fácil. Gente, reação de adição, ou seja, as reações de adição só vão ocorrer em compostos insaturados. Teoricamente, em todo composto que tiver dupla ou tripla ligação. Mas na prática, gente, acontece basicamente com alcenos. Então vamos só lembrar bem aqui, ó. Eu tenho um alceno, um exemplo aqui, o eteno, né? Que a gente chama de etileno. O eteno, gente, ele pode reagir com qualquer substância, como o caso de água, ou em presença de um catalisador, geralmente níquel, platina, aquecimento, a presença de um solvente, isso aqui não importa. O que importa é que a gente entenda como acontece essa reação química aqui. Como é que vai acontecer a reação de adição? Eu vou adicionar o reagente ao substrato do composto orgânico. E aí eu vou formar um produto, certo? Vou formar um produto que, dependendo do que eu adicionei, vai dar origem a um grupo funcional. Aqui no caso eu tenho um eteno, né, que é um alceno, e aqui vai formar, ó, etanol, que é um álcool. Então isso é uma reação de adição. Então eu adiciono, quebrando as duplas ligações, quebrando a ligação π da dupla, formando um composto. Como é que vai acontecer na prática isso aqui, ó? Vou escrever de novo a reaçãozinha aqui para vocês entenderem, tá certo? Então eu tenho aqui, ó, um composto que tem uma ligação π, porque ele é formado de uma ligação dupla, né, ó, tá certo? E aí ele vai adicionar um grupo qualquer. Qual é aqui a jogada desse assunto aqui, gente? É que toda vez que vai ocorrer uma adição, sempre quem vai entrar primeiro é o hidrogênio. E aí vai formar, quebrando a ligação química, vai formar um carbono tetraédrico, tá certo? Formar um carbono tetraédrico. Nesse caso aqui, ó, o outro hidrogênio, o outro carbono vai absorver o grupo funcional. Por isso que forma um álcool. O que é a regra de Markovnikov? Porque eu não posso colocar o hidrogênio em qualquer lugar. Olha, desligo a câmerazinha, certo? Eu não posso colocar o hidrogênio em qualquer lugar. Então, o que é a regra? Ó, regra de Markovnikov. Essa regra aqui, ela diz o seguinte: na adição de qualquer composto em um alceno, o hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado. Então, vou colocar aqui outro exemplo aqui, ó. CH3, CH, CH3, dupla, CH2. O nome desse composto aqui, gente, metilpropeno. Vou até colocar o nome dele aqui, ó. Metilpropeno. Se eu fosse adicionar água ao metilpropeno, se eu fosse fazer a hidratação do metilpropeno, como é que seria o processo? Esse hidrogênio aqui, pessoal, ele não poderia entrar em qualquer carbono, tá certo? Ele não poderia entrar em qualquer carbono. Deixa eu só mudar bem aqui, pronto. Ele não poderia entrar em qualquer carbono. Ele não poderia entrar aqui nesse carbono e nem nesse. Qual é que a regra de Markovnikov diz? Que o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado da dupla, formando essa situação aqui, ó. CH3, aí você tem aqui, ó, o carbono com a dupla, onde foi quebradas as ligações, CH2, e aqui entrou outro hidrogênio, ó. O hidrogênio entrou no carbono mais hidrogenado. Esse carbono aqui, ele tem 2 hidrogênios, aqui não tem nenhum. Por tabela, vai sobrar hidroxila, ela vai ser obrigada a entrar no outro carbono. E é isso, geralmente, que as questões vão perguntar. Qual é o produto formado principal na hidrogenação, ou seja, numa reação de adição de um composto insaturado? Aí você vai lembrar da regra de Markovnikov, tá bom?
Mais tarde, pessoal, vou postar uma listazinha contendo questões para a gente trabalhar a regra de Markov-Vinnikov, tá certo? E confirmo com vocês também lá para as 5 horas se vai ter a live, tá bom? Tchau, tchau, foi um prazer.